Chegou agora, rola a iniciativa! Hoje a gente vai trazer aqui algumas curiosidades sobre Pyke Trickfoot, a Gnoma clériga aí do Vox Machina, que está na sua segunda temporada no Amazon Prime. Quem não acompanhou a primeira temporada, só para dar uma esclarecida, ela foi até que essencial dentro da primeira temporada e vem sendo também importante na segunda temporada. Então a gente vai trazer aqui algumas curiosidades dela, explicar alguns poderes dela e tenho certeza que vocês vão achar bem legal aí o que a gente tem para mostrar hoje. Bom, nós vamos falar sobre a Pyke, que é aquela Gnoma clériga que tem aí algumas participações, alguns efeitos especiais, a armadura que aparece do nada, magias que ela solta, tá sempre curando o grupo, né? Tem que estar levantando todo mundo. Mas ela aí tem uma ligação aí meio que com todos os personagens. E vamos dizer que ela é a parte mais bondosa do grupo. Apesar dela ser uma combatente feroz e fez uma grande diferença no combate final da primeira temporada, ela é a pessoa ali que de vez em quando bota a mão na consciência do grupo. Então hoje a gente vai trazer aí 5 curiosidades aí e uma bônus que eu vou trazer para vocês no final. São 6 então, né? Devia falar já direto isso, mas normalmente é top 5 com bônus. A primeira que eu vou falar não vai aparecer no desenho, provavelmente, tá bom? Mas apareceu na campanha que foi transmitida lá no Critical Role. Qual que é? Ela foi a vencedora do segundo Battle Royale que teve entre os personagens. Então, colocada em confronto numa arena, ela foi a segunda vencedora. Mas não tinha todos os personagens, eram apenas 4 naquele momento. Então, a Pyke derrotou o Pierce, o Vax e a Caitlyn. Dos 3, o Vax e a Caitlyn são 2 inimigos fortes em combate, né? Principalmente a druida ali com as suas magias e tudo mais, ela teria uma grande força. Então a Pyke demonstrou um grande poder de combate. Talvez aí pelo domínio que ela acabou assumindo durante a campanha, mas essa aí é uma curiosidade que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O Pierce, acho que dos 4, era o que tinha menos chance ali de ganhar alguma coisa. Mas a pequena Gnoma conseguiu sair vitoriosa aí dessa arena de luta onde os personagens se enfrentaram. Segunda curiosidade, ela é a recordista de ressurreições dentro da campanha. Não que ela tenha sido ressuscitada, tá? Ela não é o Kuririn do grupo, ela não é ela que morre toda hora, pelo menos. Mas vamos dizer que o índice de mortalidade dentro do Vox Machina não é dos mais baixos, né? Dá quase uma campanha aí de Tormenta 20 aí, mas vamos dizer que o nível de mortalidade é bem alto e ela foi a que mais realizou ressurreições com sucesso. Foram um total de 14 ressurreições, aonde ela falhou em apenas uma ressurreição. Mas eu não posso falar quem que é, porque seria de repente um spoiler gigantesco de quem está acompanhando o desenho e não acompanhou a campanha. Então, essa parte eu não vou revelar para não estragar a surpresa. Então veja que ela conseguiu ressuscitar 14 vezes. Ela é de um nível alto, tá? Tô falando ela já do final da campanha, ela chega até o 20º nível no final da campanha da mesa do Critical Role. Então ela tem magias poderosas, então alguns poderes ela pode não ter demonstrado ainda no desenho, mas isso aí pode ser mostrado mais para frente. Então é interessante saber que ela é a que ressuscita todo mundo. Número 3. Na lista de magias dela, ela, apesar de ser um personagem de D&D 5ª edição, ela possui 2 magias do Pathfinder. Meus amigos, ela tem na lista dela 2 magias. Então você vê aí que o Matthew fazia uma misturança aí dos 2 sistemas. Como na verdade ele fez várias adaptações, algumas coisas que aparecem na campanha e no desenho não é do D&D 5ª edição, ele adaptou ou ele criou até mesmo, como a classe, por exemplo, do Pierce, não existe em D&D 5ª edição, ele que criou, agora já existe, né? Até fizemos um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima o card para vocês, ou desse lado ou desse, eu nunca sei, tá? Então, quais são essas 2 magias? Uma é uma magia de 5º nível, que é discernir mentiras. Não é uma muito diferente aí de algumas outras magias, mas ela é de 5º nível.
A outra, por incrível que pareça, ela é de terceiro nível, níveis abaixo da outra, mas eu achei ela bem mais interessante e ela, inclusive, é essencial no combate contra o boss final da primeira temporada, que é o Searing Light. O que essa magia faz? Ela é como se fosse, ela é um raio que causa 5 de 6 de dano de fogo. Pode não parecer muita coisa, você fala, até aí tá tranquilo, ali não muda muita coisa, tudo mais, tá tranquilo. Mas contra demônios e mortos-vivos, ela dá mais 5 de 6 de dano, aí no caso de dano radiante. Normalmente, alguns mortos-vivos são vulneráveis a esse tipo de ataque, então ele toma mais dano ainda. Então a gente vê a utilização dela no final aí da primeira temporada. Mas e aí, você sabia que tinha uma misturança aí de sistemas, que não era totalmente de um sistema ou de outro, né? Eles começaram aí com tem aí 2 magias do Pathfinder, mas é personagem de D&D quinta edição e assim por diante. Põe nos comentários se você já sabia disso ou não, se isso é uma novidade. E se você acha que vale a pena às vezes trazer alguma coisa de um outro sistema para o sistema que você joga ou vice-versa. Quarta curiosidade, ela começa como uma clériga do domínio da vida, mas durante o desenrolar da campanha, ela decide que quer ficar mais forte até para proteger os seus amigos e ela passa a fazer parte do domínio da guerra. Até por isso que ela consegue usar armaduras pesadas, porque um dos poderes que ela recebe é a proficiência com armadura pesada e armas marciais. Ela ainda fica perigosa pois ela possui também o poder sacerdote da guerra. O que isso faz? Permite que ela numa ação bônus faça um ataque extra. O número de vezes que ela pode fazer isso é restrito, tá bom, galera? Não é à vontade. São o bônus de sabedoria dela, que no final da campanha mostra que a sabedoria dela já tem 20 e ela tem mais 5, ou seja, ela pode utilizar 5 vezes ao dia. Os 2 próximos são quase a mesma coisa, só uma pequena diferença entre um e outro. Primeiro é o ataque direcionado, que ela pode ter um bônus de mais 10 no ataque dela quando ela for fazer um ataque. Então é para ela tentar acertar. A única coisa que ela precisa é que ela pode rolar o dado, ver o resultado do dado e decidir usar esse bônus de 10, mas antes que o mestre fale se acertou ou não. É até legal, porque às vezes você usava isso daí, não, vou usar o meu mais 10, e aí você rolava um 20 no dado e você falava, eu gastei à toa, né, praticamente. A bênção do Deus da Guerra, você pode transferir esse bônus para um aliado seu que esteja até 9 metros de distância de você. Novamente, depois que rolar o dado, mas antes de se saber o resultado, se acertou ou não. Golpe divino. Uma vez por turno você pode dar mais 1 de 8 de dano do tipo da sua arma através desse poder. E quando chega no 14º nível ele passa a ser 2 de 8 de dano extra. Talvez aí ajude a explicar um pouco porque ela ganhou o Battle Royale. Não sei se o Battle Royale já tinha rolado quando o próximo poder que eu vou falar que ela recebe devido a essa troca de domínio ela já possuía. Mas se ela possuía, isso aí pode ter dado algum bônus, alguma facilidade para ela. Que ela se torna o avatar do Deus da Guerra e ela fica resistente a danos de corte, contusão e perfuração de armas não mágicas. A quinta curiosidade é uma que até me perguntaram aí nos comentários. O que é aquela armadura dela que surge, que ela segura o colar e aí a armadura de placa surge com ela? É um item mágico, é algo especial que ela teve? Nas minhas pesquisas eu não encontrei nada que dissesse que aquilo é um item mágico que existe com ela, tá bom? Pensei em até procurar algumas magias que de repente poderiam substituir esse item mágico para usar como um efeito de magia que ela invocasse no início do combate. O máximo que chegou próximo a isso seria o escudo da fé, mas o escudo da fé eu acredito que ele aparece de outras maneiras, até porque forma um disco de energia na frente da pessoa e algumas cenas no desenho tem isso. Então talvez como elemento narrativo você poderia usar o escudo da fé, mas eu não acho que combinaria, tá? Seria aí dando uma forçadinha de barra até mesmo que poderia ser usado dessa maneira. O que eu acredito que ocorreu é mais um elemento narrativo, mas como para dar um jeito dela ser, né,
fodona, por assim dizer, que a armadura dela surge e tudo mais, isso aí dá um movimento pro desenho que muitas vezes numa campanha ou algo mais parado não tem a necessidade, ou não faz tanto efeito. Mas visualmente no desenho você acha legal, porque a armadura aparece, ela não tá usando, de repente ela já tá, tá? Mas na ficha, nas informações oficiais do personagem eu não consegui encontrar nada. Ela até consegue uma armadura mágica mais pra frente, mas ela é um vestígio, um dos vestígios que eles estão procurando. Então ela ainda não tem esse no desenho, porque não apareceu, não teve esse momento durante isso. Então não acredito que seja ele que está aparecendo, e ele também não possui nas fichas nenhum poder que também mostre isso. Então acho que foi apenas um elemento narrativo de quem estava fazendo o desenho para tornar mais legal, mais emocionante, coisas desse tipo. E a curiosidade bônus, qual que é, Ale? Cheguei até aqui, tô assistindo o vídeo aí já há um tempinho, quero saber o que é essa curiosidade bônus. Bom, um dos poderes, ela aparece com asas de energia durante um dos combates, e ela realmente tem esse poder. E como que funciona? Na verdade ele faz parte de um poder, que é a Bênção da Luz Eterna, que faz com que ela ganhe mais 2 de constituição enquanto estiver usando o poder, e além disso ela pode invocar asas de Everlight. E o que essas asas de Everlight fazem? Faz com que ela possa voar 15 metros por 10 minutos, e qualquer magia que ela use de cura, ela cura 10 pontos de vida extra. Então esse é um poder a mais que ela recebe de cura principalmente, mas que auxilia principalmente no deslocamento. Ela é uma gnoma, não se desloca tanto quanto, mas aí com o voo facilita bastante. E além do efeito legal que dá visual, tudo mais, aí principalmente para uma clériga. Ela só pode utilizar esse poder novamente após 7 dias. Mas me diz aí, galera, o que vocês acharam? O que vocês estão achando da segunda temporada do Vox Machina? Tá legal? Estão gostando? E essa notícia de que eles vão adaptar aí a segunda campanha aí do Critical Role? Você acha que vai ficar legal ou já vai ficar um pouco repetitivo? Não vai ser tão hype quanto tá sendo aí do Vox Machina. Bom, bota nos comentários qual é a sua opinião, que eu quero saber. E se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ser de Luz de Everlight. Se inscreva no canal, aciona o sininho. Fica atento aí que a gente está trazendo novidade. Vamos trazer cada vez mais conteúdo para vocês e a gente precisa que você esteja aqui com a gente, tá bom? Então, não se esquece. Se inscreveu? Aciona o sininho, deixa aquele like pra gente saber que vocês estão curtindo esse conteúdo que a gente vem trazendo pra vocês. Bom, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!